Olá a todos e todas, vamos conversar mais uma vez sobre Renascimento. Aqui temos uma publicação disponível na biblioteca de vocês, que traz a história e o trabalho, a pintura de três grandes nomes que estão ali entre o Barroco e aquele início de descobertas para o Renascimento. São eles o Rembrandt, né, que traz aqui o nome mais em evidência, o Frans Hals e o Johannes Vermeer. Bom, a publicação da Editora Globo, ela faz um pequeno resumo da vida desses três pintores e traz um índice com quase todas, né, com algumas das obras. Isso é bem interessante, um ato falho aqui, porque, por exemplo, vocês não vão encontrar, como eu sequiosamente fui atrás da pintura do Johann Vermeer, que é da Moça do Brinco de Pérola, porque, inacreditavelmente, a publicação traz aqueles quadros, no momento em que junta os três Hals, algumas figuras humanas que, curiosamente, devem ter servido de inspiração para o filme A Moça com Brinco de Pérola, que traz a Scarlett Johansson estreando, né, no cinema magistralmente, maravilhosamente. Ela como essa criada que foi pintada pelo Johannes Vermeer, né, e que figura no quadro, mas que este não é o quadro que está aqui. Então, ele traz boa parte da obra, né, dos quadros mais relevantes desses três pintores. A gente tem, por exemplo, do próprio Rembrandt, né, o quadro sobre a aula de anatomia do Dr. Tulip, né, que é uma imagem importante para que a gente entenda esse período, né, a dissecação de um cadáver numa aula de anatomia. A gente vê como as universidades e a prática científica estava crescendo a um ponto de aquilo que era julgado como crime mortal pela igreja, né, passar a ser naturalizada com o retrato da cena, né, o Dr. Tulip aqui segurando os instrumentos, né, sobre o corpo morto sendo dissecado e todos os outros observando a cena. Esse quadro é bastante emblemático, né, a gente vai ter uma releitura dele depois, né, que vocês já viram, a gente conversar sobre essa releitura numa outra publicação que traz os elementos do dadaísmo, né? E aqui no lugar do corpo humano há uma caixa de Brillo Box, né? Mas voltando aqui ao Renascimento, as personagens, sobretudo essas do quadro do Frans Hals, né? Ela lembra muito a sogra, a atriz que foi convidada para fazer o papel da sogra do Johann Vermeer no filme A Moça de Brinco de Pérola. Então, é como se, de alguma maneira, as obras do Rembrandt tivessem inspirado essa criação do filme que traz a história desse famoso quadro, que foi bastante importante para popularizar a obra desse artista, o Johann Vermeer, que provavelmente dos três aqui citados, o Rembrandt e também o Frans Hals, tenha sido o que enfrentou mais dificuldades financeiras, né? Ele vai ter 11 filhos, ele se casa com... Isso o filme retrata bem essa dificuldade. Vai se casar com uma jovem e, de alguma maneira, a sua situação financeira está toda amparada nessa sogra, né, que vai lembrar muito essa personagem aqui do quadro do Frans Hals, né, o quadro As Regentes do Asilo de Velhos, né, que está no museu no Haarlem. E o interessante é que, de alguma maneira, essas personagens dialogam, né, porque aqui estão algumas cenas também importantes, né, para o filme. Aqui a Mulher de Azul, que é do Vermeer. O Vermeer foi colocado aqui no final das obras reproduzidas na publicação. Então, eu vou ler um pedacinho de cada biografia, né, desses três pintores importantes para o período anterior ao Renascimento. Ainda há muito da técnica do claro-escuro, né?
E o olhar ainda é um olhar que favorece essa nobreza, que favorece o pensamento, de alguma maneira, religioso, embora o Verma esteja retratando já figuras trabalhadoras, né, as criadas, e isso foi uma grande quebra, porque ele empresta o brinco de pérola da mulher, que faz parte da nobreza, à criada, né, que vai servir de modelo para o quadro A Moça com Brinco de Pérola. Então, já é uma quebra aí para uma ordem vigente da época. Vamos começar pelo Franz Hals, que nasceu entre, não se sabe ao certo, se 1581 ou 1585, mas ali está, no final do século XVI, localizado o nascimento do Franz Hals, em Anvers, onde vivia a família dele, originária de Haarlem, Holanda. Logo depois do nascimento, todos retornam à região de origem. Em Haarlem, Franz torna-se aluno de Carl van Manden, cujo ateliê constituía, na época, o centro incontestável da tradição holandesa. Em 1610, portanto, ele se inscreve na Guilda de São Lucas, Associação de Pintores. No ano seguinte, realiza a primeira obra datada, que é o retrato de Jacobus Zophius. Jacobus Zophius, importante, aqui está a imagem. Certamente um rabino, né, uma pessoa, um religioso e um sábio muito importante para a época. Então, tendo conquistado alguma notoriedade a partir desse retrato, né, e uma posição segura, Franz Hals prefere permanecer na Holanda, enquanto a maior parte dos artistas sente-se atraída pelas viagens à Itália, né, minha gente? Centro, núcleo desse renascimento. Sua conturbada vida pessoal também um empecilho para que saia da Holanda. Casado desde 1608 com Anneke Abels e bebedor inveterado, bate na mulher, aparece em público com outras e despreza as admoestações da polícia. Logo depois de ficar viúvo, casa-se com Lisbeth Reniers, com quem teve 8 filhos. A partir de 1616, com o banquete dos oficiais do Corpo de Arqueiros de São Jorge, Franz Hals torna-se famoso. Os seguidores de São Jorge fazem parte de uma corporação também, né, os Corintos, e aqui está mais um personagem que deve ter servido de inspiração na seleção do elenco do filme A Moça com Brinco de Pérola. E agora, sabendo desses detalhes da vida do Franz Hals, né, ele, depois que pinta esse outro quadro, torna-se ainda mais famoso, com 32 anos, passa por uma fase brilhante, e as encomendas são inúmeras, os retratos para grupos da Companhia das Armas Cívicas, o outro quadro que vem logo a seguir, esse quadro. A 1639, aqui há um erro de digitação. Ele vai executar as suas grandes composições. Em 1641, pinta as regentes do Hospital de Santa Elizabeth, certo? Então, a partir daqui serão as obras de Rembrandt van Rijn, e a gente vai, então, pular esse restante de texto sobre as notas biográficas do Franz Hals para o Rembrandt Jamerson van Rijn, que nasceu em Liège em 15 de julho de 1605, foi o 15º dos 6 filhos do moleiro Hartmann Gerritz. Desde a infância, Rembrandt revela uma inteligência fora do comum. Diante disso, seus pais o orientam para os estudos. E, durante 6 anos, recebe excelente formação humanista e chega a se inscrever na universidade. 6 meses depois, decide seguir a vocação artística e entra no ateliê do pintor Jacob Isaacs van Schwanenbach, onde vai conseguir apenas alguns conhecimentos técnicos. Após alguns anos, entra na escola de Peter Glassman e deve a influência desse grande mestre, não apenas a sua predileção para os efeitos arrebatados e dramáticos, mas também o amor pela representação de belos móveis, utensílios preciosos, tecidos suntuosos.
Vejam ele jovem, se autorretratando, com uma riqueza de detalhes aí do vestuário. Da aula de anatomia do Dr. Túlio, onde a gente vê também essa riqueza de detalhes que vai marcar a obra do nosso querido Rembrandt. Em sociedade, né, a abrir seu próprio ateliê em 1625, graças à relação com o marchand de quadros Hendrik van Uylenburgh, de Amsterdã, a partir de 1631, ele recebe algumas encomendas, crescendo rapidamente a sua fama, de tal forma que o obriga a se instalar na própria Amsterdã, não mais em Goethe. Então, ele alcança um centro nervoso, né, o foco da pintura, das artes, da circulação, das riquezas, do comércio, né, dessas matérias-primas que vêm, inclusive, do Brasil, né? Estamos falando de 1600, um século após a chamada, né, descoberta, que, na verdade, a gente sabe que é a oficialização da exploração dos nossos recursos naturais, e, com isso, chegando a Amsterdã, estando mais próximo dos centros de poder, né? É a partir de 1631 que isso acontece. Ele é coroado pelo sucesso, abarrotado de trabalho, rapidamente pode elevar seus preços, e em julho de 1634 casa-se com Saskia van Uylenburgh. Os bens da esposa somam-se à própria riqueza do Rembrandt, né, do jovem. Aqui ele estaria com exatamente 30 anos, né, 29 anos, e a bela residência que adquire é o cenário ideal para a vida de homem abastado. A sua vida familiar é difícil, em poucos anos perde 3 dos seus filhos, e a mulher jovem de constituição frágil torna-se rapidamente debilitada. O nascimento de seu filho Titus, em 1641, rouba o resto das forças de Saskia, que morre no verão seguinte após um longo calvário. Para tomar conta do bebê, é contratada uma viúva que acaba por se tornar a governanta de Rembrandt, que só consegue se libertar dela em 1649, quando entrega os cuidados da casa a Hendrik Stoffels, que se tornaria a segunda companheira e daria uma filha a Rembrandt chamada Cornélia. Muito semelhante a isto. Um autorretrato dele com a esposa Saskia. E aqui do outro lado, o boi esfolado. Os conquistadores, como a gente tem aqui na capa do livro. Ainda uma imagem do filho Titus e outras figuras históricas de pessoas importantes para a época. Aqui mais uma aula de anatomia, essa do Dr. Damon, né? É um fragmento dessa pintura do Rembrandt, que vai se eternizar, sobretudo, por essa coragem, né, de enfrentar e desafiar os desígnios de Deus, os desígnios da religião, que impedia a profanação do corpo humano, mas que, pela regra da ciência vigente, né, a sociedade agora tinha as suas universidades, seus centros de pensamento, de busca de uma compreensão das coisas do mundo, e então profanar um cadáver era para a igreja, para a ciência era a anatomia, a crescente técnica utilizada em larga escala, inclusive por Leonardo da Vinci, né? O pintor que já vinha de um canteiro de obras. Vamos pensar que essas obras elas são produzidas não nesses formatos de ateliês que a gente conhece agora, mas boa parte das obras do Renascimento, inclusive as esculturas, né? O cavalo que o Leonardo da Vinci nunca conseguiu concluir, né? Mas que fez o protótipo em bronze. O próprio Davi de Michelangelo, esses ateliês ou escolas de belas artes funcionavam também como um grande canteiro de produção dessas tintas, desses materiais para frescos, desses moldes, né?
que iam servir as esculturas e as pinturas. Então, é importante perceber o quanto existe esse outro lugar também das faculdades de belas artes, das escolas de belas artes, onde essa matéria-prima chegava e se concentrava o material necessário para realizar as obras de arte. E aqui, por fim, o Johann Vermeer, né? Esse pintor que, sim, pintava no interior da casa, o pequeno palacete onde morava, após o casamento, né, com história diferente, um bocado mais sacrificada que os outros dois, como eu falei, mas um refinamento, né, de alguma maneira, alcança aí uma contemporaneidade. A história do Vermeer começa aqui em 1632, a gente tem eles ali muito próximos do Baruch Spinoza, né? Um pensador, filósofo, matemático, polidor de lentes, que vai ser bastante importante, não apenas para a formação do pensamento em Amsterdã, como esse pensamento que vai circular, né, nas artes, na filosofia, pelo resto do mundo. E o Johann Vermeer nasce em Delft. Ele tinha um pai tecelão, comerciante de arte, e em 1653, ou seja, com apenas 21 anos de idade, é admitido na Guilda dos Artistas, casando-se com a Catherine Bolens, né, que vai lhe dar 11 filhos. Apesar de tornar-se rapidamente conhecido, jamais fará fortuna com seus quadros, sendo obrigado a exercer também a profissão de marchand. 1666, o Vermeer já estará aqui com 64 anos. E em Amsterdã, finalmente, ele obteve um modesto sucesso nessa exposição aos seus 64 anos. E esperou muito mais. Atualmente, o catálogo completo das obras de Vermeer somam 35 telas. O primeiro quadro é A Cortesã, de 1656. Ela é a mesma, olha, para todos os quadros, a gente tem, inclusive na Moça do Brinco de Pérola, a mesma janela onde ele usava da luz, a leiteira, uma vista de Delft, a cidade onde ele nasceu e continuou. Esteve mais apegado aos laços burgueses, então, ao laço da família. Mulher na janela, a mesma janela, né, onde ele vai usar a iluminação, a rendeira, ele mesmo no ateliê, né, um autorretrato da posição onde ele estaria ali pintando. A moça com espineta, esse quadro bastante conhecido, a moça no vestido azul, do Vermeer. 1957, mostra bem esse cenário onde o pintor vai trazer essas figuras como as criadas, né? Utilizando peças da própria esposa, como a gente vê no caso da Moça do Brinco de Pérola, e aqui uma ruela, preocupação também de mostrar a cidade. Esse é o Johann Vermeer, que está também nessa publicação junto com o Rembrandt e o Franz Hals, que vocês devem procurar, consultar no nosso acervo para estarem ainda mais inteirados do nosso trabalho de investigação das artes aqui no período barroco, nossa renascença. Até a próxima aula.